Olá, meus irmãos e amigos, minhas irmãs e amigas, estamos estudando o livro de Apocalipse e a série tem o seguinte título: Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Nós estamos concluindo essa série de 7. Por exemplo, a gente já estudou a abertura ou quebra dos 6 primeiros selos e agora vamos para o último. Mas você vai observar que na abertura ou na quebra do 7º selo pelo Senhor Jesus, que é o Cordeiro vivo de Deus, que tem toda a autoridade e poder para ver, quebrar os selos e expor o seu conteúdo, o conteúdo do livro, a gente vê aqui que o que parecia ser o final descortina-se uma nova realidade que vamos agora ler. Então vou ler Apocalipse capítulo 8, versos de 1 a 5, que traz aqui detalhes sobre a abertura do 7º selo. Diz assim a palavra de Deus: quando ele, falando a respeito de Jesus, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Só essa parte que nós lemos, o capítulo 8 de Apocalipse, de 1 a 5, nós temos uma ideia do que, segundo o texto, ainda estava para ser descrito. Eu fico imaginando, porque João foi levado, diante do Senhor, e ele então contempla esses fatos que ele vai narrando. E aqui então ele vê o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele vê o livro na mão de Jesus. O Senhor Jesus havia quebrado ou aberto 6 selos. E na abertura de cada um deles, um evento acontece. Mas agora, na abertura do 7º selo, João então diz algo que nos chama a atenção. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. E aqui é importante a gente parar para refletir. Como assim? Silêncio no céu por cerca de meia hora. Sem dúvida alguma, quando alguma coisa está para acontecer, que a gente tem uma ideia de que é algo dramático, é algo muito intenso, muito forte, há aquele silêncio, digamos assim, ensurdecedor. Sabe aquele aluno ou a turma que está esperando a prova final de um período escolar e o professor chega? Quando ele entra na sala de aula, há aquele silêncio. O que virá? É mais ou menos para a gente ter uma ideia. Quando foi aberto o 7º selo, quando Jesus abriu o 7º e último selo, que estava fechando o livro, houve um silêncio. Todos ali, diante do Senhor Jesus, ficaram em silêncio. E por que em silêncio? Sem dúvida alguma, porque pela narrativa, há uma convicção de algo muito grave ainda estaria por acontecer. Agora, interessante que João fala, houve silêncio por meia hora. Claro que aqui na Terra existe o cronômetro, existe o relógio que marca o tempo, que marca dias, semanas, meses, anos. Mas vamos pensar no relógio que marca o tempo. Como assim? Na Terra há realmente marcadores do tempo, mas no céu não há marcadores do tempo, porque
Lá é a eternidade que funciona. Mas por que João então fala desse silêncio por meia hora? Sem dúvida alguma, ele descreve, ou ele mensura, ou ele faz referência a esse período de silêncio para que os leitores, como nós hoje, pudéssemos ter, ou pudessem eles, na época e nós hoje, uma ideia da dramaticidade. Silêncio por meia hora. Sabe, aquele silêncio na expectativa. O que está por vir? Qual é a situação? Porque os selos anteriores foram dramáticos. Os 4 cavaleiros montados em seus cavalos, os eventos que ocorreram ou que vão ocorrer na terra, a perseguição, a morte dos justos e tantos outros dramas que profeticamente foram narrados no livro, que ainda vão acontecer. Mas quanto ao silêncio, e aqui a Bíblia mostra realmente o impacto das outras informações, dos eventos que se seguirão à abertura do 7º selo. E aí diz a Bíblia o seguinte, no verso 2 de Apocalipse capítulo 8: Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. O último dos 7 selos aberto, houve aquele silêncio, aquela tensão, imaginamos, aquela expectativa, aquele momento dramático da narrativa. E então, após esse período de silêncio, de reverência, mas também de expectativa, após esse tempo de meia hora de silêncio, então 7 anjos estão ali próximos e a cada um deles é dada uma trombeta. Então a gente pode ter uma ideia de que, assim como foram os 7 selos abertos, o 7º agora último nessa narrativa, então supõe-se que essas 7 trombetas têm algo a comunicar. Cada trombeta, quando for tocada, é a suposição que João poderia estar fazendo quando ele viu aquela cena, alguma coisa dramática vai acontecer, porque houve um silêncio que antecedeu a esse momento. Quando foi quebrado o 7º selo, ou aberto, houve então um silêncio por um tempo de meia hora, e então cada um dos 7 anjos que ali estão presentes, além dos 4 seres, além dos 24 anciãos, então esses 7 anjos recebem, cada um deles recebe uma trombeta. O que vai acontecer? Quais são as coisas? Lembram que nos capítulos anteriores, principalmente o 5, o 6 e o 7, a Bíblia fala dos 7 ventos, falando dos 7 espíritos, falando da ação de Deus, falando de que Deus está no controle, falando da totalidade. Aqui o capítulo 8, esses 7 anjos com as 7 trombetas que recebem, digamos, os 7 anjos recebem as trombetas. Eu creio que João deveria ter em mente o julgamento de Deus, porque nos capítulos 6 e 7, a Bíblia fala do juízo de Deus sobre toda a humanidade. E o capítulo 8 não é diferente. O juízo de Deus, o julgamento de Deus, a ação de Deus contra o pecado, contra a incredulidade, contra os que rejeitam ao Senhor Jesus, contra os rebeldes, contra aqueles que são incrédulos para com o Senhor e a sua palavra. Esses 7 anjos recebem as trombetas, e a gente vai então depois ver cada uma dessas trombetas, o que acontece quando cada uma delas é tocada. Então o versículo 2 de Apocalipse 8 fala exatamente dessa expectativa. Mas antes dessas trombetas serem tocadas, a cena é a seguinte: houve o silêncio quando Cristo quebrou o 7º selo, cada um dos 7 anjos recebeu uma trombeta, mas antes dessas trombetas serem tocadas,
João descreve algo muito interessante que eu quero aqui destacar do verso 3 em diante do capítulo 8 de Apocalipse. Outro anjo, não um dos 7, mas outro anjo, um oitavo anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. O que era o incensário? O incensário, se você ler o livro de Êxodo, quando Deus ordena a Moisés a preparar o tabernáculo, o incensário era usado no ato de culto. Inclusive, a composição do incenso era algo tão especial, tão especificamente feito, de modo que nenhum dos hebreus deveria ter essa mesma composição ou esse mesmo material dentro de casa, porque era algo exclusivo, preparado exclusivamente para o ato do culto ao Senhor. Mas aqui no céu, João vê um anjo, após os 7 receberem as trombetas, ele vê um anjo, um oitavo anjo, que ele se aproxima, ele tem um incensário e ele se aproxima do altar que está diante do Senhor. Ele ali está em pé. Mas o porquê que esse anjo ali está com o incensário diante do altar? E o verso, na parte seguinte do verso 3, diz assim: a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Esse anjo recebe um incensário, possivelmente vazio. E aí diz o texto que a esse anjo foi dado muito incenso, e é muito interessante isso. Muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E aqui a gente pode entender como Deus valoriza as nossas orações. Porque se o anjo recebe muito incenso para que juntamente com ele sejam oferecidas as orações, é porque há uma expectativa de que muitas orações fossem apresentadas diante do Senhor. E aqui a gente pode imaginar que se muitas orações são esperadas, é porque a situação que está por vir é muito grave. Em Amós capítulo 3, no verso 3, a Bíblia diz assim: por acaso andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? É a primeira pergunta que o profeta faz. Mas outra colocação que o profeta Amós faz no capítulo 3 é: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus convoca, Deus revela aos seus servos o que está por vir, como revelou no passado e pela palavra revela a nós hoje. Deus está dizendo para você, para mim, para todos nós, o que vai acontecer com este mundo. E diante daquilo que está reservado a este mundo, os servos do Senhor são chamados para a oração. Eu me lembro que eu fui a Belo Horizonte há muitos anos atrás e entrei numa igreja batista, e naquela igreja havia um quadro num dos corredores do templo, e o quadro tinha uma frase, Charles Haddon Spurgeon, e a frase era a seguinte: quando Deus quer fazer alguma coisa, ele convoca o seu povo para orar. E aqui o capítulo 8 de Apocalipse, no verso 3, fala exatamente dessa ação do anjo. A ele foi dado, diz o texto, muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Deus espera que o seu povo ore. Deus espera que a igreja ore. Você percebeu que ultimamente há muita chamada, há muita convocação para eventos gospel, por exemplo, eventos evangélicos, mas se você observar quantos eventos relacionados à oração. Eu costumo dizer, sem nenhum equívoco, que
oração on the Ibope, uma linguagem que a gente usa, né, sobre divulgação, sobre prestígio, sobre valorização. Oração on the Ibope, ou seja, ninguém vai ganhar um troféu porque passou um tempo maior orando ao Senhor. Nenhuma igreja vai ganhar um concurso de oração porque fez mais vigílias ao longo de um ano. Não. Ao contrário, tem gente que diz que não tem tempo, que não tem paciência. Não aguento ficar 6 horas orando na igreja. Gente, a gente está muito mais focado em ativismo do que na comunhão com o Senhor. A gente está muito mais desejoso de fazer do que comunicar aquilo que está no coração e interceder. Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, é um exemplo muito clássico das diferenças no meio evangélico. Marta ativa, para lá e para cá, andando dentro de casa. Maria sentada, ouvindo a palavra do Senhor. E aquela atitude de Maria incomodou Marta, pois disse: Senhor, manda Maria me ajudar. E Cristo disse: Marta, Marta, estás ocupada e perturbada com muitas coisas, e poucas te são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Orar é parar, é meditar, é refletir, é abrir o coração do Senhor, talvez até rasgar o coração do Senhor numa linguagem bíblica, dizer: Senhor, não aguento isso, está difícil. Orar é depender do Senhor, e diante daquilo que está reservado para o mundo, a igreja tem que orar, e Deus espera que a igreja ore. Se muito incenso foi dado ao anjo para que juntamente com esse incenso houvesse muitas orações, ou misturadas orações com incenso, há uma expectativa. Jesus, em Lucas capítulo 12, quando ele contou a parábola da viúva que por persistência teve a sua causa julgada por um juiz iníquo que não temia Deus e respeitava os homens, Cristo fez uma pergunta: e quando o Filho do Homem vier à terra, por acaso encontrará fé na terra? Então, aqui no verso 3, que eu vou ler novamente, de Apocalipse 8, na parte B, o verso 3 todo: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. E aí eu quero ler o verso 4, que completa dizendo o seguinte: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E aí eu quero chamar a atenção: ao anjo foi dado muito incenso, para que junto com o incenso ali também houvesse muitas orações, ou melhor, a expectativa, muitas orações, logo haverá muito incenso. E o verso 4 fecha esse raciocínio dizendo: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, homens e mulheres que professaram a sua fé no Senhor Jesus, estão orando. E enquanto esse povo ora, essas orações sobem diante do altar do Senhor, juntamente com a fumaça do incenso. Percebeu isso? Percebeu? É interessante que fumaça é silenciosa. Fumaça não faz barulho. Fumaça não faz agitação. Fumaça é algo que apenas está dizendo: ali alguma coisa está queimando, ali alguma coisa está pegando fogo. Então, fumaça do incenso que está subindo, da mão do anjo, diz o texto, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Às vezes nós estamos dispostos a ficar 2, 3 horas cantando, pulando, mas meia hora de pregação incomoda. Meia hora de oração no culto, então Deus nos livre, alguns poderiam pensar. Por quê? Porque nós temos muito mais disposição para a agitação, para fazer coisas,
do que estarmos sentados ou ajoelhados clamando ao Senhor. Essas orações subiram diante do altar do Senhor juntamente com o incenso, que era queimado no incensário de ouro diante do altar de ouro que está diante do Senhor. Você tem orado? Você tem dobrado seus joelhos em oração? A Covid-19, essa pandemia que tem dizimado muitas vidas, milhares de vidas pelo mundo afora, mais de 1 milhão de vítimas em todo o mundo. Você tem clamado a Deus para que Deus tenha compaixão do seu povo, não só aqui em Duque de Caxias, mas em outras cidades fluminenses, não só no estado do Rio, mas em outros estados brasileiros. Você tem orado pelo Brasil, e não só pela nação brasileira, mas outras nações espalhadas pelo mundo afora. Você tem clamado ao Senhor para que Deus tenha compaixão. Você tem pedido a Deus para que haja cura, para que haja uma resposta, para que haja salvação, sobretudo salvação, porque salvar o corpo é muito importante, salvar a vida é muito importante, mas a salvação, a vida eterna é mais importante, porque um dia vamos perecer, um dia vamos morrer, mas para onde você irá depois da morte? A salvação, a vida eterna, é a garantia de que nós iremos para o céu, onde o Senhor Jesus está, se confiarmos nele. As orações dos santos subiram realmente diante do Senhor pela ação desse povo de clamar ao Senhor. O anjo pegou o incensário que estava vazio, encheu, porque recebeu muito incenso, porque havia uma expectativa, muitas orações. E aí então eu me lembro de 2 Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar minha face e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas quantos têm orado? Ezequiel 22:30, o profeta ouviu da parte de Deus: eis que eu busquei alguém que ficasse na fresta do muro para interceder a mim pelo povo, e não achei ninguém. Dobre os seus joelhos pela sua cidade, dobre os seus joelhos pelo seu estado, clame a Deus pela nação brasileira, clame a Deus para que haja salvação no mundo através da fé em Jesus. Mas o versículo 5, com o qual vamos terminar essa primeira parte dos eventos da quebra ou decorrentes da quebra do 7º selo, o versículo 5 de Apocalipse capítulo 8 diz assim: então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Vamos então imaginar a cena nessa sequência de eventos. O anjo, Jesus quebra o 7º selo, houve um silêncio por meia hora, descrito por João, ato contínuo, 7 anjos recebe cada um deles uma trombeta, mas eles ali permanecem em silêncio. Depois então vem um 8º anjo, ele tem na sua mão um incensário de ouro vazio, e então a ele é dado muito incenso para que seja queimado o incenso juntamente com as orações, a expectativa. E quando esse incenso é queimado e a fumaça sobe, junto com a fumaça sobem as orações dos santos diante do Senhor. Mas agora, o versículo 5 de Apocalipse capítulo 8 é outra situação. Por ter sido queimado, lógico, o incensário agora não tem mais aquela quantidade de incenso. E aí diz o texto: então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar, esse altar de ouro que está diante do trono do Senhor. Então esse fogo do altar, essas brasas vivas, podemos imaginar,
Essas brasas são colocadas no incensário e talvez acelerando a queima do que ainda resta do incenso, vamos supor, é uma suposição, o texto não fala sobre isso. E aí, quando o incensário está cheio com o fogo do altar, esse anjo vira o incensário com o fogo do altar, que está com o fogo do altar, e diz o texto, e lança sobre a terra. João está no céu, vendo toda essa cena, e então ele vê esse anjo entornando, ou virando, melhor dizendo, esse incensário, e lança sobre a terra esse fogo, essas brasas vivas, desculpa. E aí, nesse momento em que essas brasas ou esse fogo é lançado sobre a terra, diz o texto, houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Isso é um contraste. Quando o incenso é queimado, apenas a fumaça, e junto com a fumaça sobem as orações dos santos. Ou seja, os santos clamam, os santos oram, os santos suplicam a Deus. E agora vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus é aqui simbolizada através desse ato do fogo vindo do altar que está diante do Senhor sobre a terra. E quando esse fogo cai, João descreve esses 4 fenômenos: trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que a gente pode aprender aqui é o seguinte: como eu falei antes, as orações são silenciosas. Quem ouve aquela oração feita de madrugada, senão o Senhor? Quem ouve aquela oração de pai, de mãe pelos filhos? Quem ouve a oração do marido ou da esposa, muitas vezes silenciosa, regada com muitas lágrimas? Muitas vezes até ri de você porque você diz: eu vou à igreja orar. Quem ouve, além daquele que está do seu lado, se você ora com mais alguém, ou só Deus se você ora sozinho? O importante é que você ore. O mundo debocha da oração da igreja, o mundo faz pouco caso, mas quando Deus responde, todo mundo vai perceber, ou todo mundo percebe. Quando Deus responde a oração dos seus servos, o mundo há de realmente ficar surpreso com as respostas, porque diz o texto: trovões, relâmpagos, vozes e terremoto são aqui coisas perceptíveis. Relâmpago não faz barulho, porque é luz intensa, que pode até cegar quem olha diretamente para o relâmpago, mas mais do que afetar os olhos, relâmpago afeta a vida. Então, relâmpagos são fenômenos naturais que ocorrem de modo que a gente primeiro vê o raio, o relâmpago, depois a gente ouve o trovão. Mas antes do relâmpago vem o trovão. Mas por que a gente vê primeiro o relâmpago depois ouve o trovão? Porque a luz é mais rápida que o som. Primeiro a gente vê o raio, depois o trovão. E diz o texto: vozes e terremoto. Ou seja, a terra vai ser sacudida, a terra vai perceber a resposta do Senhor, o juízo de Deus sobre toda a humanidade, porque houve uma súplica, houve um clamor. O juízo de Deus sobre a terra ainda vai acontecer, meu querido, ainda vai acontecer, minha querida. Mas antes que esse juízo venha sobre a terra, clame ao Senhor, ore ao Senhor, dobre os seus joelhos em oração. O mundo vai perceber a resposta de Deus, de homens e mulheres que levantam as suas mãos, sem contendas, sem máculas, sem ofensa, clamando a Deus: ó Deus, tenha compaixão de Duque de Caxias, tenha compaixão do Rio de Janeiro, tenha compaixão dos outros 25 estados do Brasil e o Distrito Federal, tenha compaixão do Brasil e de todas as nações desse mundo. Tenha compaixão, porque quando o Senhor responder, haverá resposta contundente do juízo de Deus sobre a terra, com vozes, relâmpagos, trovões e terremoto que vai sacudir toda a terra. O juízo de Deus vai
cair sobre a terra, mas antes que o povo se arrependa e busque a Deus de coração. Esse texto é só o começo. Foi aberto o 7º selo, mas as 7 trombetas ainda vão tocar. Vamos então depois estudar nessa sequência. Que Deus te abençoe e que você coloque a sua fé em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que lhe crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.